Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a passagem que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Esse é o nosso Senhor. É o Senhor que tem poder sobre todas as coisas, que tem a chave do céu, a chave do mundo dos mortos e que promete a cada um que crê nele e em sua palavra a vida eterna. Com essa palavra eu saúdo a todos. Nós iniciamos nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, te bendizemos e louvamos, porque tu enviaste teu Filho Jesus Cristo, que reina contigo desde a eternidade, que participou de tudo, de toda a criação, e que hoje está sentado à tua direita. Obrigado, Senhor, por enviar teu Filho e por ele caminhar entre nós, por ele falar a nossa língua. Obrigado, Senhor, que ele se entregou por nós, por ele ser nosso amigo, nosso companheiro em horas difíceis e também em todos os outros momentos da vida. Perdoa-nos por muitas vezes não nos darmos conta de tudo isso e vivermos como se isso não fosse uma verdade, uma realidade. Fala conosco, Senhor, e toca nossos corações e mentes, para que consigamos te glorificar, te bendizer com as nossas vidas. Por teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, o texto indicado para hoje se encontra
em Mateus capítulo 16, os versículos 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, esta semana, preparando a pregação, eu fiquei pensando nessa pergunta de Jesus Cristo, e ela me incomodou. Quem é Cristo para ti? Foi o que chegou no meu coração. O texto de hoje começa com uma afirmação do próprio Jesus sobre ele. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus se autodenomina o Filho do Homem. Ele se diz assim, e esse termo é um termo do Antigo Testamento que poderia significar duas coisas. Um filho de um ser humano, de um homem, como todos nós somos, ou o significado encontrado no profeta Daniel, que era uma figura divina. Cristo começa o texto querendo saber a opinião das pessoas sobre quem ele era, do povo, da massa. E pelo relato dos discípulos, as opiniões eram muitas. Alguns afirmavam que ele era João Batista, outros afirmavam que ele era Elias, outros afirmavam que ele era o profeta Jeremias ou outro profeta qualquer. Mas nós podemos lembrar outras coisas que foram afirmadas sobre Jesus. No capítulo 12, versículo 24, chegaram a afirmar que Jesus Cristo só podia ser associado ao diabo, porque ele expulsou demônios de pessoas. O rei Herodes chegou a dizer que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Alguns parentes conhecidos de infância de Jesus disseram que ele era louco, que ele estava louco. Alguns mestres da lei e sacerdotes disseram que ele era um comilão e beberrão. A primeira coisa, queridos irmãos, que nós constatamos nessas afirmações é que ninguém achava que ele era o Messias. Nisso, todas as opiniões convergiam. Havia uma confusão muito grande em torno da pessoa de Jesus Cristo. Cada qual pensava uma coisa a seu respeito. Cada qual trazia um pouco do seu conhecimento, das suas expectativas, e com isso formava uma opinião sobre o Cristo de Deus. Mas como é isso hoje? Será que é diferente? Quem as pessoas dizem que Jesus Cristo é? Não é diferente. Para alguns, Cristo é um desconhecido.
para outros um milagreiro que viveu há muitos anos atrás. Outros ainda pensam que ele foi um bom homem, e outros pensam que ele foi um ser de luz, ou seja, alguém que conseguiu chegar a um grau elevado de espiritualidade, de bondade, de pureza. Tem gente que ainda pensa que ele foi um profeta, e também tem pessoas que o veem como os discípulos o viam, um Senhor, o Salvador, como eu também o vejo. Cada qual hoje também tem sua opinião formada a respeito de Cristo. A forma como Cristo conduz o diálogo sugere que ele sabia que a opinião dos discípulos não era o mesmo do povo em geral. Era uma opinião diferente. Eles já pensavam de uma forma diferente, porque acompanhavam o Senhor e viam tudo que ele realizava. Mas Cristo também queria saber, especialmente, o que os discípulos pensavam a seu respeito. Isso era realmente importante para a continuidade do ministério, para a continuidade do Evangelho. Afinal, seriam esses homens que anunciariam adiante o Evangelho do Senhor. Simão Pedro se adiantou e disse categoricamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro destaca Jesus Cristo. As afirmações gerais sobre Cristo eram muito amplas, mas Pedro especifica. Jesus não era apenas mais um dentre muitos. Ele é único. Ele é diferente de todos os outros que se diziam ser o Messias. As afirmações do povo em geral permaneciam dentro das possibilidades humanas. Mas essa afirmação de Pedro vai além. O Messias, ou Cristo, era aquele que os judeus esperavam desde o Antigo Testamento, que vinha da parte de Deus para libertá-los e restaurar o reino de Israel, para dar a verdadeira vida e a salvação. Em relação a reis, sacerdotes e profetas, Cristo é muito mais do que eles. Eles eram servos. Cristo é Senhor. Eles todos foram testemunhas de Cristo. Mas Jesus Cristo é o sentido de tudo no Antigo Testamento. Aliás, ele realizou tudo que o Antigo Testamento falava sobre ele. Essa afirmação de Pedro é um ponto fundamental na história de Jesus, de Israel e de toda a humanidade. Sobre essa confissão de Pedro é fundada a comunidade do Novo Testamento. Os discípulos reconheceram o Messias. Eles não tinham apenas opiniões sobre Cristo, mas o aceitaram de todo o coração. Jesus Cristo era a razão de viver desses discípulos. Por isso eles largaram tudo para segui-lo. Os discípulos não tinham vergonha de ficarem com Cristo, apesar da opinião negativa de todos os outros. No entanto, tendo em vista o que aconteceu depois e durante todo o ministério de Jesus, nós podemos realmente dizer: Pedro não pôde ter falado isso somente por ele mesmo. Os discípulos oscilavam muito. Suas atitudes demonstravam que eles não tinham tanta clareza assim sobre a pessoa de Jesus Cristo. Eles eram filhos de sua época, ou seja,
eles tinham dificuldades de lidar com a forma de ver, de entender as coisas de Deus, porque estavam contaminados pela cultura, pela tradição. Ora eles afirmavam uma coisa verdadeira de Cristo, ora eles afirmavam uma coisa que não tinha nada a ver com Cristo. Queridos, penso que não é diferente conosco. Também achamos muitas vezes que Jesus é apenas mais um milagreiro, que nós podemos invocar o seu nome em momentos de apuros, é só para isso que ele serve muitas vezes. Também achamos que ele tem que nos dar o que nós queremos e esperamos. E a gente ouve palavras, por exemplo, como eu declaro, eu ordeno. Também afirmamos que ele é o Cristo de Deus, que ele é o Filho do Deus Altíssimo. E assim como foi com Pedro, quando nós afirmamos aquilo que é verdade sobre Cristo, também não é por nós mesmos, mas é pelo seu Espírito que age em nós e através de nós. Quando nós professamos de forma clara, quando nós praticamos a sua palavra, é pela ação do Espírito Santo, não pela nossa própria capacidade. Sobre o restante do texto, existem muitas dúvidas e interpretações. Quem é a pedra sobre qual é edificada a igreja? E qual é a chave para a porta do céu, do reino de Deus, ou o mundo dos mortos? Pedro é a rocha sobre qual Jesus Cristo edificaria a sua igreja? Pelo que lemos e entendemos do todo do texto bíblico, isso não seria possível. Pedro não é a pedra angular, é Cristo. E é sobre ele que a igreja é edificada. É sobre a sua palavra. Ele é a chave para o reino de Deus. Só através dele que nós entramos no reino de Deus, na glória de Deus. Cristo disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Mateus 21, 42 a 44. O próprio Pedro afirma isso sobre Jesus Cristo, quando ele disse em sua carta: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. 1 Pedro 2, versículos 4 a 8. Isso já havia sido anunciado lá no Antigo Testamento. Isaías diz o seguinte:
Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Isaías 28:16. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso para nós. Irmãos, a autoridade máxima da igreja é Cristo. Por isso nós afirmamos somente Jesus Cristo. Ninguém está acima dele. O único cabeça da igreja continua e é Jesus Cristo. Também é somente Jesus Cristo que tem a chave do reino de Deus, do mundo dos mortos. Ele desceu lá no mundo dos mortos e ressuscitou de lá. E prometeu a cada um que crer nele, que confessar ele como Senhor e Salvador, que mesmo que morramos também ressuscitaremos assim como ele. E onde ele está hoje? À direita de Deus Pai, no seu reino, de onde virá para nos buscar. É isso que nós cremos e afirmamos no credo apostólico. Mas, queridos, eu volto à pergunta: quem é Jesus Cristo para ti? Quem é Jesus Cristo para mim? Isso me incomodou muito essa semana. As perguntas que me incomodaram foi: como eu testemunho de Cristo? Será que as pessoas, ao conviverem comigo, já me ouviram falar de Cristo? De uma forma bem pessoal? Como Ele age no meu dia a dia, na minha vida? Será que eles já me ouviram falar quem Ele é para mim? Euclides? Como você tem testemunhado do Senhor? Como discípulos, isso deve estar claro e certo em nossos corações. Se não for assim, nos unimos ao coro do povo em geral. E aí vamos sair falando qualquer coisa, menos aquilo que Ele de fato é. O Senhor precisa de verdadeiros adoradores, de boas testemunhas, e nós não precisamos nos preocupar com o que vamos falar, porque a palavra é bem clara em dizer que o Espírito falará por nós, como falou por Pedro, como revelou isso a Pedro. Queridos, isso é algo muito sério. Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para ti? Que a gente tenha, durante essas semanas, próximas semanas, o desafio de falar disso, de demonstrar quem Ele realmente é para nós. Que assim seja, que a paz de Cristo esteja sobre cada um. Amém. Convido a orarmos. Obrigado, Pai amado, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nosso amigo que sentiu em sua pele, em seu corpo, tudo aquilo que nós sentimos aqui neste mundo e sabe do que nós precisamos e nos oferece tudo que é dele, tudo que é teu. Ajuda-nos, Senhor, a te bendizermos com a nossa vida, verdadeiramente, onde quer que estejamos. Te pedimos, Pai, que abençoe e guarde cada um que está ouvindo essa palavra, toque os corações de cada um, restaure, cure, restabeleça.
Te peço, Senhor, que cuide das pessoas que estão enfermas, acamadas. Clamo, Senhor, de uma forma especial pela Rosana, pela Tami, também pela Rosália. Te peço pela vida da Deli, Senhor, da Lorene. Tu sabes as lutas que esses queridos irmãos têm enfrentado. Coloco também nas tuas mãos o seu Teno, a dona Érica, a cirurgia que ela vai fazer semana que vem. Que tudo corra bem, Senhor, e ela possa ser curada, restabelecida. Continue cuidando também da dona Vera, do seu Danilton. Que a tua bondosa mão, Senhor, esteja sobre cada lar, sobre cada família, das nossas comunidades, da nossa paróquia, dos teus filhos espalhados pelo mundo afora. E aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bondosa mão do Senhor permaneça sobre ti, que Ele derrame sua paz, sua alegria e sabedoria sobre ti. Fique na paz do Senhor. Amém. Este povo, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Este povo, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Este é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Esse é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Como é gostoso sentir o gozo com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gozo com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu.